Buenas pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto alinhado com manutenções de carro a gás natural veicular. Muitas pessoas, ao colocar o gás ou pretendentes a colocar o gás, elas têm dúvidas e desconfiam que as manutenções do carro dela vão ser bem maiores com relação ao sistema original. Hoje eu vou falar sobre o filtro do gás, a famosa troca do filtro de gás que necessita ser feita, tá? Espero que vocês gostem, que seja útil. Se gostar do vídeo, dê like, se inscreva no nosso canal, segue a vinheta. Bom, pessoal, muito é questionado nós aqui quanto às manutenções, né, dos carros a gás, conforme eu falei antes. O kit de gás do sistema quinta geração para cima, principalmente, ele é um sistema que praticamente não dá manutenção extra. A manutenção que precisa ser feita é muito alinhada com o sistema original do carro. Uma das poucas peças exclusivas que precisa ter uma atenção quanto à manutenção do carro periodicamente é o filtro do gás, tá? O filtro do gás é um filtro pequenininho, é esse filtro aqui, ó. A maioria dos carros que vocês abrirem o capô a gás, vocês vão ver que esse filtro está instalado na mangueira de baixa pressão, né? Antes dos bicos injetores. Então esse filtrinho aqui, ele vem junto com a instalação. Existem alguns modelos de redutores que não precisam de filtro, tá? Redutores da BRC, alguns sistemas um pouco mais antigos, eles têm um filtro interno. Então, eventualmente vocês podem pegar, inclusive muitas manutenções nossas aqui que a gente entregou sem o filtro, porque os redutores tinham um sistema interno de filtro, para não deixar esse gás ir para o sistema, lá na válvula redutora. Mas em grande maioria, hoje inclusive, a gente coloca direto os filtros, porque essas válvulas não vêm mais com esse sistema. Então esse filtro aqui, ele tem a função de proteger os sistemas do gás lá na frente, lá no motor, na baixa pressão, após a válvula redutora, proteger do óleo que vem no abastecimento, tá? Sempre lembrando que o gás, ele não é contaminado, ele é um gás totalmente puro, não há contaminação natural. Quando o gás é coletado da terra, esse gás ele é processado e tal, nas unidades de processamento, para ir para a rua, para poder abastecer veículos, casas, indústrias. Esse gás natural é extremamente limpo, tá? O que contamina o sistema é o abastecimento, é o compressor do posto de abastecimento. Lá no posto, o gás ele precisa ser comprimido, né, dentro do cilindro. Ele tem que ter uma pressão para abastecer o cilindro. E essa pressão quem faz é um compressor lá no posto. E esses compressores, se eles faltam manutenções, eles começam a liberar o dispositivo lubrificante dele, o óleo que lubrifica esse compressor, ele acaba gotejando um pouco, indo para a linha de abastecimento. E ele acaba entrando junto com o gás um pouquinho, esse óleo. E esse óleo vai para o cilindro e, consequentemente, com o andar do veículo, ele pode ir para o sistema. E esse óleo ele pode ser perigoso para quê? Por estragar os bicos injetores do gás, né? Eu vou mostrar aqui um sistema de bico simples, tá? Só para nível de exemplo mesmo. Então esses bicos injetores, né? O gás vem lá da válvula redutora, com baixa pressão já, e entra aqui e esses biquinhos eles vão fazer injetar para dentro do motor, né? Estou falando obviamente do sistema quinta geração e também do sexta geração, mas focado mais no quinta mesmo, que é o grande volume de instalações que sai hoje, né? E esses biquinhos aqui, eles são uma manutenção cara se tiver que trocar esses bicos aqui, né? Hoje a gente consegue dar manutenção para a grande maioria dos bicos, né? Arrumar geralmente esses bicos, mas tem alguns sistemas mais antigos que não tem como arrumar e tem que trocar essas rampas. Então nós vamos falar de manutenções mais caras, né? Para evitar esse tipo de problema, se instala então o filtrinho de gás, né? Então o filtrinho de gás ele vem antes dessa linha de gás aqui, ó, conforme eu vou mostrar no vídeo aí, ó. Então esse filtrinho de gás, ele protege esses bicos aqui, né? Existem basicamente dois tipos de filtro de gás. Existe o filtro de gás padrão, que é esse aqui, que é das instalações, grande maioria, e existe o filtro de gás estilo Tetra Fuel, que é um sistema de filtro onde ele é um refil, né? Que tem um copinho
onde a gente, o gás passa por esse filtro nesse copinho e vai para os bicos do gás daí. E daí é um filtro nesse estilo aqui, ó, tá? Que é o mesmo estilo do sistema, né? Que nem eu falei, Tetrafluo. Existem alguns equipamentos que já disponibilizaram esse tipo de filtro aqui para instalação, tá? Mas o padrão realmente, só lembrando, é esse sistema. Ele tem um direcionamento, podem observar que sempre tem uma flechinha ali para direcionar a posição dele, né? Então tem que ter bastante cuidado com relação a isso, tá? Sempre lembrando que a manutenção então mais específica do gás, a gente recomenda basicamente 3 manutenções para um carro a gás, né? Eu já fiz vários vídeos com relação a manutenções, procurem aí no canal que vocês vão ver. As principais manutenções que eu sempre digo assim, ó, é cuidar da ignição, cabo, vela, bobina, manter isso em dia, não tem que trocar antes, troca dentro da quilometragem original, vela segundo a tabela, nunca inventar, sempre conforme a originalidade, conforme a tabela do fabricante exige, tanto em quilometragem como em aplicação, né? Filtro de ar, né? Mantenha o carro com filtro de ar bom, não precisa trocar antes também, mas assim sempre mantém ele em dia, para que ele deixe ar puro entrando para o motor, né? A segunda. E a terceira, com relação ao gás, eu sempre recomendo a clientela então vir trocar esse filtro periodicamente. A gente recomenda a cada 40 mil quilômetros, tá? Não, mas eu ouvi falar que é 20 mil quilômetros. Bom, alguns fabricantes recomendam a troca do filtro a cada 20 mil quilômetros. Nós aqui, baseado na nossa experiência, com o tempo, observando também que o cliente, é complicado exigir que o cliente venha toda hora fazer manutenções, né? Vai pegar um carro de aplicativo, um táxi, clientes que rodam bem aí com o carro, 20 mil quilômetros eles fazem às vezes em 2 meses, 2, 3 meses no máximo eles fazem. Então, para evitar que esse cliente esteja vindo sempre na oficina, gastando dinheiro com manutenções, 40 mil quilômetros ou uma vez por ano, troca o filtro do gás. Vocês vão ter uma vida útil muito maior dos seus componentes, do sistema de gás natural veicular, e já é suficiente. Então a terceira manutenção é o filtro do gás. Geralmente quando a gente troca o filtro do gás aqui na Manegás, aqui na CH4 Manegás, e todos os nossos parceiros, quando a gente dá cursos e dá algumas recomendações no sistema de qualidade das suas oficinas, a gente recomenda que quando troca esse filtro, já faça uma regulagem do sistema. Já bota o computador e faz uma regulagem no software ali, faz com que o sistema fique regulado em dia, para o cliente rodar mais um ano ou 40 mil quilômetros com tranquilidade, sem vir a dar um problema no motor por regulagem irregular, né? Ou ainda algum problema no componente do sistema do gás devido a excesso de óleo, né? Eu quero abrir um parênteses, que a manutenção desse filtro, a troca dele, em alguns mercados ela sim pode ser um pouco antes. Aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil em geral, onde a gente tem um envolvimento maior com o mercado, diretamente, vamos dizer assim, a gente observa que os compressores dos postos, os postos, a gente não tem muitos problemas com postos, né? Nós aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul, a gente tem, se eu não me engano, 6 postos, e a gente já teve casos de observar que a clientela estava vindo com frequência com esse filtro saturado, cheio de óleo. E nós mesmos fizemos contatos com os postos para alertar quanto à manutenção que eles deveriam estar fazendo nos seus compressores, que isso estava gerando mais manutenções nos carros e poderiam vir a dar um problema daqui a pouco de algum cliente vir a questionar o posto e cobrar do posto essa manutenção, né? E os postos acabaram fazendo as manutenções, observei que eles agiram quanto a isso. Agora, em outros mercados pode não acontecer isso, e até vejo que parece ser comum isso acontecer. Aí sim, caso tenha incidência de postos que não dão manutenções dos seus compressores, é recomendável daqui a pouco trocar um pouquinho antes esse filtro, tá? Mas num padrão, 40 mil quilômetros uma vez por ano está ótimo para o usuário e está ótimo também para o instalador poder ter uma segurança em estar dizendo para o seu cliente que esse sistema vai ficar sempre seguro quanto a manutenções, tá? Sempre lembrando que isso não é obrigação, são dicas, tá? A gente sempre tenta dar dicas para cliente seja o mercado em si, seja bem orientado quanto às suas manutenções, faça se quer, né? A gente aqui tem mais de 5 mil carros a gás, faz muitas manutenções diárias aqui, e a gente observa que é nítido, né, quem faz e quem não
uma manutenção que venha a cuidar, né, preventiva, para evitar que tu faça a manutenção preditiva, né? Bom, pessoal, muito obrigado por nos assistir. Se gostou, dê like, se inscreva no nosso canal. Quer mais dicas sobre manutenções? Quer saber melhor sobre esse mundo de gás natural veicular? Faça o nosso curso GNV para iniciantes, www.cursognv.com.br. Você lá vai saber nosso cronograma do curso, vai saber mais informações. A gente está abrindo agora turmas presenciais de novo, depois da pandemia. Já tem bastante procura. Fique alerta ali que logo vai sair novas turmas, tá? Muito obrigado, agradeço por nos assistir. Até o próximo vídeo. Observem aqui o filtrinho, a válvula.